Mateus 9, versículo 9. Diz assim o texto sagrado: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Pai, nós temos lido a tua santa palavra. Eu peço a Ti que Tu venhas, ó Pai, falar aos nossos corações, que Tu venhas nos envolver nessa palavra tão preciosa, tão santa, tão diferenciada de qualquer outra coisa escrita neste mundo. É uma palavra que transforma, é uma palavra que consola, é uma palavra que exorta, é uma palavra que abençoa, Senhor. Toque em cada vida nesta noite, como o Senhor já tem feito aqui no período da ministração do louvor. Continue falando com cada um, continue abençoando, ó Pai. Continue manifestando o Teu poder maravilhoso, Senhor. Vai tocando em cada vida e vai trazendo uma grande bênção, meu Pai, sobre todos nós. Que possamos provar do melhor do Senhor, que possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor quer nos conceder, e que possamos alcançar grande bênção, meu Deus, inclusive nesta noite. Derrama o Teu poder sobre nós, derrama a Tua unção. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Vivemos num mundo em que, infelizmente, a grande maioria das pessoas são indiferentes para com o Evangelho. Não tem grande interesse na palavra de Deus. Por exemplo, o nosso país é tido como um país cristão. A grande maioria se diz cristão. Mas poucos são aqueles que têm verdadeiramente um contato firme com a palavra, um compromisso com Deus. Provavelmente a maioria nem conheça realmente a Deus. Muito se diz cristão, mas não sabe exatamente quem é o Cristo que salva. É algo interessante. Parece que as pessoas são indiferentes. A gente vai observando o ser humano e, com o passar do tempo, cada um vai se deixando ocupar com muitas coisas nesse mundo. E não tem uma preocupação forte com Deus. Talvez, numa época de pandemia como essa, as pessoas até clamem mais a Deus. Mas é possível viver num país religioso como o nosso, cristão, e não conhecer o Cristo da Bíblia, e não viver a vontade ou a verdade divina. É possível. É possível dentro de uma casa, uma parte servir a Deus com interesse de coração, a outra parte ser indiferente. E quando você pergunta, o que você é? Eu sou cristão. Você crê em Cristo? Ah, creio. Mas não tem grande interesse. É possível que até dentro da igreja, pessoas não tenham assim, aquela experiência marcante, aquela experiência envolvente, aquela experiência abençoadora, que conduz a vida a ter um grande interesse pelo reino de Deus, pelas coisas dos céus. É possível. É bem possível. Poucos têm vida nova com Deus. Aqui eu li um versículo nessa noite apenas. E esse versículo vai falar de um homem chamado Mateus. A gente prega no livro de Mateus.
Mas agora nós vamos pregar sobre Mateus. Mateus. É interessante esse homem. Ele era indiferente para com Deus. Ele era um judeu, nasceu ali na Palestina. Ele cresceu no meio de pessoas que se diziam religiosas, de pessoas que afirmavam conhecer a Deus. Talvez ele até, no momento ou outro, chegou a afirmar isso. Mas com o passar do tempo, ele se tornou um moço, e ele foi se afastando cada vez mais da lei judaica, dos princípios bíblicos, e ele, num determinado tempo, preferiu se tornar um cobrador de impostos dos judeus para os romanos. Roma dominava o mundo de então, ou quase todo o mundo, era um império fortíssimo. E Roma procurava ali, nos países, pessoas que podiam trabalhar para Roma. Mas quando alguém, entre os judeus, ia trabalhar para Roma, especialmente na cobrança de impostos, essa pessoa era odiada pelos demais judeus. Porque os impostos eram pesados, as taxas duras, difíceis de ser assimiladas. E alguns daqueles cobradores de impostos se tornavam desonestos com o passar do tempo. Desonesto. Era alguém rejeitado pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus, eram os publicanos. As pessoas não queriam amizade. Eles não podiam frequentar a sinagoga. Que chegasse na sinagoga poderiam até mesmo ser apedrejados. Eles tinham uma rejeição. Talvez o mais conhecido deles, de destaque pelo sensacionalismo da conversão, que era o Zaqueu, tem até cântico, esse se destaca. Mas aqui nós vemos Mateus, e ele também era um coletor de impostos, sem vida com Deus. Vivia num país religioso, mas não tinha vida com Deus, nenhuma vida com Deus. O tempo ia passando, e ele continuava naquela vida, bem empregado, bem remunerado, ele recebia uma parte daquilo que ele cobrava. Se ele cobrava muito, ele tinha uma renda maior. Então, materialmente falando, ele estava bem. A sua família tinha as necessidades básicas supridas e outras. E ele vai se tornando indiferente para com Deus. Se alguém perguntasse para ele, você crê em Deus? Sim, eu creio. Mas ele não tinha quase nada a ver com Deus. É interessante isso. No meio de um povo que era chamado até então o povo de Deus, tinham ali algumas pessoas, como Mateus, que não tinha experiência alguma com Deus. O seu nome é sugestivo, significa dádiva de Deus, Mateus. Olha, um nome interessante, uma dádiva de Deus aos pais, à família, quando ele nasceu. Mas agora ele era simplesmente uma pessoa rejeitada pela sociedade. Uma pessoa, uma vida aparentemente desonesta. Uma pessoa sem Deus no meio de um país que tanto falava de Deus. Mas apareceu Jesus na história. Quando Jesus chega, alguma coisa diferente vai acontecer. E Jesus começa a trazer a grande verdade dos céus. Começa a trazer a boa nova. Começa a oferecer uma oportunidade de arrependimento. A pessoa podia nascer de novo e ter uma nova vida. E Jesus apregoava isso em todos os lugares por onde passava.
E quem sabe o Mateus foi ouvindo. Rejeitado pelos judeus, aparece alguém com uma mensagem incisiva, forte, marcante. E Mateus deve ter saído algumas vezes da coletoria para ver Jesus. É bem provável isso. Ficar ouvindo Jesus. E num determinado momento, quando ele estava sentado na porta ali do estabelecimento de cobrança de impostos, da coletoria, Jesus passou. Jesus passa, viu, irmãos? Jesus passa. A gente não pode perder a oportunidade, mas ele passa. Amém? Jesus pode estar passando por aí, pode estar passando na tua casa. Jesus passa. Ele vai passando, e quando ele passa, a oportunidade é linda. Jesus passou, olhou para a coletoria, olhou para aquele homem sentado ali, e Jesus falou: segue-me. Segue-me. Passou e segue-me. Jesus era assim. Jesus nunca forçou ninguém a servi-lo. Nunca. Ele sempre foi assim: quem quiser vir, vem. Quem quiser ir embora, vá. Eu quero que fique comigo quem quiser. Jesus era assim. O marketing dele era o contrário de tudo que nós vemos hoje. Ele era positivo, verdadeiro, firme no que falava. Mas ele passou ali, de passagem. A Bíblia não diz que ele parou, a Bíblia não diz que ele insistiu, a Bíblia diz que ele passou e falou para aquele homem: segue-me. O restante do versículo diz que ele se levantou e o seguiu. Queridos, a partir de agora, a vida desse homem vai mudar completamente. É algo tremendo. Um coletor de impostos para o império que oprimia o povo. Uma pessoa rejeitada pelos demais judeus. Uma pessoa na qual as pessoas tinham grande desconfiança na vida dele. Agora ele é convidado para seguir a Jesus. Não era fácil aceitar. Porque o que Jesus passou ali, Jesus não fez um apelo para ele crer nele, Jesus. Não. Jesus foi além. Ele passou e falou: segue-me. Em outras palavras, deixa esse local aí. Deixa o emprego. Esse emprego não é bom para você. Esse emprego te faz pecar. Esse emprego te faz ser rejeitado. Esse emprego não é o que você precisa. Tem hora que Deus faz isso com a gente. Deixa aquele lugar, sai dali. Não faça isso. Deus é assim, Ele mexe com a gente. Para com isso. Mas deixar aquilo não era fácil. Aquele homem vivia daquele emprego. Ele podia pensar: eu não posso deixar um cargo tão importante, tão rentável. Por outro lado, ele falou: eu vou deixar isso aqui, como é que eu vou viver? Os judeus não gostam de mim. Eu sou rejeitado, eu vou arrumar emprego aonde? Não era um convite tão fácil de ser aceito. Era complicado aquilo. O que Jesus queria fazer é uma mudança total na vida daquele homem. Queria alterar a sua jornada. Ele teria que rejeitar ou deixar muitas coisas para trás. Teria que fazer isso. Deveria fazer. E o interessante é que o Senhor o chama e ele vai aceitar o convite de Jesus e a sua vida vai mudar. Então, com base nesse versículo, eu vou usar alguns outros, do Evangelho dele, Mateus. Eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim: uma nova vida com Deus. Eu tenho pregado nesse mês aqui, o novo de Deus. Eu falei o novo tempo com Deus, uma nova oportunidade com Deus. Eu vou encerrar essa série com essa mensagem de hoje. Uma nova vida com Deus.
A proposta de Jesus para aquele homem era uma nova vida, mas com Deus. Não era uma nova vida com Roma, não era uma nova vida com os judeus, uma nova vida com Deus. Jesus passou e falou: olha, você pode ter tudo que não teve. Renuncia a tudo isso aí. Muda a tua vida. Toma uma posição. Vem comigo. Larga aí e vem para cá. Era uma proposta de uma nova vida. Uma nova vida com Deus. Diga assim: eu preciso sempre andar com Deus. Uma nova vida com Deus. Como a vida desse homem vai mudar? De uma pessoa que era indiferente para com Deus, de uma pessoa que não era aceita pela sua nação. Ele vai entrar na história de Jesus, e Jesus vai entrar na sua história, e ele naturalmente, a partir daquele momento, ele terá uma nova vida com Deus. Então vamos ver, uma nova vida com Deus. Diga assim: com obediência. Olha o versículo 9, na parte final. Jesus passou e falou: segue-me. O que ele fez? Ele se levantou e o seguiu. Diga assim: ele o seguiu. Precisou se levantar também. E muita gente está tão caído. Ele ali estava sentado, literalmente, mas espiritualmente péssimo, caído, quebrado, sem vida com Deus. Tem hora que a pessoa tem que se levantar. E a pessoa consegue se levantar quando Deus fala: vem. Caso contrário, a pessoa pensa que consegue, mas não consegue. Nós vamos conseguir uma vida nova, diferente, quando Deus vem até nós. Somente Deus pode mudar a nossa história. Ninguém mais pode fazê-lo. Somente Deus, quando chega, algo acontece. Eu penso que isso aconteceu na tua vida, não? Um dia Deus passou perto de você, você sentiu Jesus passando e falou: segue-me, e você largou muita coisa e seguiu. Será que valeu a pena? Levanta a mão e diga glória a Deus. Esse homem aqui, com um cargo importante, dinheiro no bolso, naquele momento ele se levanta, ele fala: mudei. E ele vai seguir Jesus. Jesus vai caminhando, ele vai atrás de Jesus. Que coisa! Muitas vezes a gente lê um versículo e a gente acha tudo muito simplista, mas não é. Era algo importante. Jesus chamou, eu penso que Jesus nem olhava para trás. Jesus era assim, ele passava, chamava, olhava. Quem quisesse ir, iria. Ele sempre chamou. Ele chamava uma vez. Jesus não era de insistir. Mas esse moço, esse homem, a gente não sabe a idade que ele tinha naquele momento. Não era muito jovem por causa da função que ele tinha. Podia não ser tão idoso também, uma meia-idade provavelmente. Mas ele vai obedecer, ele estava obedecendo ali a voz de Deus. A gente precisa, nesse mundo, começar a sentir e ouvir Deus. A gente ouve tantas vozes. E hoje, com a internet, a gente ouve mais vozes ainda. Se a gente descuidar, à noite a gente está ouvindo aquelas vozes. É a televisão, é o jornal, é tanta coisa, tantas vozes, pessoas falando. Mas a gente precisa aprender a sentir e ouvir Deus. Amém? Deus quer falar com você. Nós precisamos ouvir a Deus. Precisamos ouvir e obedecê-lo. Esse homem, a despeito de tudo aquilo que trancava a sua vida, ele obedeceu à voz de Deus. Ele demonstra ali uma obediência sincera, porque ele levanta e vai. Ao mesmo tempo, uma prontidão. É para ir, vou. A Bíblia nem diz que ele fechou a coletoria. Possivelmente o fez, mas ele se levantou naquele momento e falou: vou. Querido, se tem uma coisa na Bíblia que o Senhor mostra para nós, claramente, Ele gosta que a gente tenha posição firme, amém? Ele gosta que a gente se levante e fale: vou mudar,
O que está errado na tua vida? Você pode dizer, estava errado até agora, a partir de agora eu vou mudar. Você está aqui nessa noite, Deus está falando com você, você pode tomar uma posição, se levantar e falar, parei, mudei, sou outro, sou outra. Você que está em casa, longe, você pode mudar. Você pode, essa obediência à voz do Senhor. Deus está falando de uma maneira ou de outra com as pessoas. E quando alguém para ouvi-lo, e quando esse alguém o obedece, algo bom vai acontecer, me canta Zaias. Algo bom acontece. Olha como vai mudar a vida desse homem. Mas tudo começou pela sua obediência. Jesus o chamou, não o obrigou. Jesus jamais obriga, Jesus não determina. Tem quem fala, Deus vai salvar aquela pessoa de qualquer maneira. Não vai não, de qualquer maneira não. Pode ter certeza que não. Se a pessoa não ter uma disposição de seguir ao Senhor, não vai seguir. Você vai ficar enrolando, você vai para lá, você vem para cá, você parece que vai tomar uma posição, mas não toma. O que a gente tem que fazer? Tomar uma posição. Você está sentindo na tua alma que você deve se entregar totalmente a Deus, se entrega. Você está sentindo dentro do teu coração que você precisa mudar algumas coisas, muda. Você está sentindo verdadeiramente a tua mente, Deus falando, ó, você precisa me seguir de verdade, siga de verdade. E Deus vai mudar a tua história, Deus vai agir na tua vida. Coisas lindas vão acontecer. Mas nós precisamos seguir ao Senhor, obedecê-lo. Aplauda o Senhor. Uma nova vida com Deus, diga assim, com conversão. Olha o versículo 10, eu li o básico 9, olha o versículo 10. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Veja bem, esse homem largou tudo e começou a seguir Jesus. E ele vai demonstrar agora a sua conversão. Ele vai demonstrar aqui, nesses versículos seguintes, que não era simplesmente uma emoção, ou que era algo que estava acontecendo naquele momento apenas, não. Ele vai demonstrar agora que ele estava tendo uma mudança radical, arrependimento dos pecados, mudança de vida, mudança. Por quê? Ele vai falar com Jesus depois, Jesus, eu quero fazer uma refeição na minha casa. Você quer que eu vá da tua casa, eu e mais alguns discípulos? Sim. O Senhor, alguns discípulos e os pecadores da cidade, os publicanos, tem muitos outros. Irmão, somente uma pessoa que se converte, que toma essa posição. Ele vai chamar quem? Ele vai chamar exatamente aquelas pessoas que também eram rejeitadas, que chegariam ali para pressioná-lo até. Não, o que é isso? Você vai deixar aquele emprego, nós estamos juntos há tempo, nós trabalhamos aqui, isso aqui dá dinheiro, rapaz, não faça isso. Mas ele vai exatamente atrás dos seus amigos, e vai dizer, olha, estou seguindo Jesus, está seguindo? Estou, larguei a coletoria, você largou aquilo, larguei. E eu quero que vocês vão lá em casa para ouvir Jesus. Vocês também precisam ouvi-lo. Ele já começa a evangelizar no início. Ele vai demonstrar ali um novo nascimento, uma conversão ao Senhor. Quando ele convida os pecadores que viviam com ele para ter também um encontro com Jesus. Os fariseus que chegaram lá perguntaram para os discípulos, mas o mestre vai comer com esses homens aí, pecadores? Como assim? Ele come com pecadores? E Jesus, ouvindo, falou assim, os sãos não precisam de médicos. Irmãos, esse são não precisa de médico aqui, sim os doentes, é sintomático. Na verdade, Jesus estava dizendo aqui,
Quem precisa de ajuda é quem quer ajuda. Se a pessoa achar que não precisa, nunca vai ter ajuda. Sempre que você achar que está tudo bem na tua vida, mesmo você sentindo que não está bem, você não terá ajuda. Você não necessita de médico, e sim os doentes. Eu quero que vocês entendam, misericórdia quero e não holocausto. Eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E os fariseus já estavam, apesar de religiosos, já estavam desagradando a Deus mais do que os publicanos. Mas esse homem estava ali. De repente, na sua mesa estavam os amigos de então, quem sabe muitas vezes estiveram com ele ali na casa. Mas ali, na cabeceira da mesa, estava Jesus. Aquele homem demonstra a conversão pública. Quando alguém converte, ele quer batizar, ele quer nova vida, ele quer dizer para todo mundo que é cristão. Ele tem prazer em falar isso. Esse homem tem prazer, chamou os amigos a atenção. Agora eu sou de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Com renúncia. A conversão exige renúncia. Tem a pessoa que quer converter, mas não muda nada. Eu converti. O que você mudou? Nada. Não converteu. A pessoa converter é você dar uma guinada de 180 graus. Tem uns que dá 30 graus. 20, 40, 50, 60. Mas a conversão é aquela que você dá uma geral. Você está aqui, você vai para lá. Tem gente que dá uma guinada com o passar no tempo de 360 graus. Ele vai e volta no mesmo lugar. Ele vai, como é que você está? Fui, me perdi. Mas esse aqui, o Mateus vai converter. O Mateus vai largar aquele trabalho. O Mateus vai seguir a Jesus. O Mateus quer evangelizar os amigos, quer salvar os amigos. Queridos, nós precisamos ter Deus dentro da alma, e nós precisamos sentir esse Deus. Nós precisamos falar: Senhor, domina o meu coração, eu preciso ter o coração dominado. Isso é uma verdadeira conversão. Senhor, eu não quero o mundo, eu não quero o pecado, eu não quero o mal, eu quero o Senhor. O Senhor vai voltar daqui a pouco, irmãos. Jesus não demora a voltar. Ouça o teu pastor, Jesus vai voltar. Nos próximos anos, nós estamos vivendo o princípio de dores nesse mundo. Jesus vai voltar daqui a pouco, não sei se daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, mas não vai demorar não. Você, moço, que está para casar, casa logo, porque Jesus vai voltar. Você que está aí, dá um jeito, Jesus vai voltar. Tem uma dívida para pagar, vai lá e paga a dívida, porque Jesus vai voltar. Você tem alguma coisa para acertar da tua vida, dá um jeito, acerta isso aí, corrige. Jesus vai voltar. Mas nós precisamos sentir Deus. Nós precisamos ter essa conversão genuína, transformadora, abençoadora. Aplauda o Senhor. Uma nova vida com Deus. Diga assim: com ministério. O capítulo 10, o versículo 1, ali na parte inicial do versículo, diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, veja bem, agora Jesus vai subir ao monte e vai passar a noite orando. Jesus tinha muitos discípulos, como até o pastor Rodrigo colocou de manhã, Jesus foi subir ao céu, tinha 500 pessoas ali, na hora da oração ficaram apenas 120, mas mais de 500 viram Jesus subir aos céus, na sua ascensão. Jesus, certa feita, enviou 70, de 2 em 2, mas agora ele vai chamar aqueles que seriam as pessoas mais próximas dele. Aqueles que seriam pessoas ensinadas por ele num curso teológico de 3 anos e pouco, aprimorado. Esse curso eu gostaria de ter feito. Andar com Jesus, viver com Jesus. Jesus vai escolher 12 pessoas. E ele vai escolhendo os 12, aí no versículo 2 vai falar de Pedro, André e tal. Mas no versículo 2, no versículo 3 ele fala Filipe e Bartolomeu, mais na frente, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, no meio ele vai falar Tomé e Mateus, vírgula, ou o quê?
publicanos. Jesus teve um zelote que o seguia, teve tanta gente complicada, tinha uns pescadores. Mas aquele publicano tão rejeitado, tão malquisto pelas pessoas, de repente, quando o Senhor desce do monte, e ele começa a chamar, ele vai chamando ali, vai chamar Simão, estava na lógica. Ele vai escolher os 12, chamar o Pedro, Pedro era forte. Chamar o André, irmão, André foi um dos primeiros discípulos. Vai chamar Tiago, João, que também tinha sido um dos 2 primeiros. O Judas Iscariote vai entrar aí numa situação diferenciada. Quando fala Simão, o Zelote é daquelas pessoas que tinham uma religião muito particular e eles tinham o desejo de tomar o poder, de tirar Roma dali. Esse homem vai converter, esse Simão, e vai se tornar um discípulo do Senhor. Vai falar aqui do Tiago, filho de Alfeu, vai falar do Tadeu, vai falar do Filipe, do Bartolomeu, vai falar do Tomé. Então eu fico pensando, aqueles discípulos que estavam ali, quando Jesus desce, ele vai chamar, e cada um vai ouvir o seu nome. Que coisa linda ouvir o nome naquele momento. Ele vai ouvir o nome. De repente, eles estavam ali assentados, e de repente o Mateus ouve, Mateus. Mateus. Aleluia. Publicano. Ele mesmo, quem escreveu o livro foi ele vai falar, publicano. Mateus. Ele deve ter olhado do lado assim e pensou, será que tem mais algum Mateus aqui? Não, não tem, não, é você. Está chamando você. Mas eu era um publicano, eu era tão indiferente para com Deus, para com a palavra, mas ele está chamando você. Ele chama você, amém? Você teve esse problema na vida, é você que ele chamou. Ele chamou. Talvez você conheça pessoas aparentemente melhores do que você e não foram chamados, mas ele chamou você. Ele conhece o teu coração, ele sabe daquilo que você precisa, daquilo que você pode, e ele te chama pelo nome. Ele chamou você. Você tem a marca dele na tua vida. O Mateus vai ter a vida totalmente mudada. Se ele obedece e ele tem uma conversão real, agora ele vai entrar no ministério, e no ministério maior, ele vai entrar entre os principais discípulos do Senhor, ele vai estar na turma dos 12 discípulos. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma nova vida com Deus, a pessoa pode agora servir a Deus. Ele era chamado por quem? Pelo Senhor, o próprio Senhor o chamou. Foi Deus quem chamou você. Jesus te tirou do mundo, do pecado, Ele te chamou. Um dia Ele falou ao teu coração, vem para cá. Ele te chamou. As pessoas podem até não entender muito você nesse mundo, mas Ele te chamou e está chamado e ninguém muda isso, aleluia. O Mateus se sentiu escolhido por Deus, separado por Deus. Ele se sentiu, naquele momento, que era diferente verdadeiramente. Era uma pessoa diferente. Eu penso que quando ele levantou, estava sentado, a turma levantou, sentou perto de Jesus, ele olhou para Jesus e falou, Jesus, como o Senhor é bom. Jesus, como o Senhor muda tudo. Como o Senhor muda a história. Como o Senhor é maravilhoso. Ele chamou você, Ele tem propósito na tua vida. Ele tem ministério para você. Ele tem alguma coisa especial para te usar. Ele vai te usar. Você não é qualquer um, não. Você é a pessoa que tem um nome. O teu nome está no livro da vida. Você está marcada pelo Senhor. A tua vida é diferente de qualquer outra pessoa. Ele chamou, Ele quer te usar com poder. Ele quer trazer vidas por meio de você.
Queridos, esse homem tão rejeitado agora era um dos 12 apóstolos do Senhor. Quem sabe no passado você foi tão rejeitado, mas agora você é serva do Deus vivo. Você está na igreja, marcada pelo Senhor, e Deus te usa, Deus te abençoa, e Deus faz de você uma pessoa valente, corajosa, uma pessoa que vence obstáculos, uma pessoa que pode e deve ser usada pelo Senhor. Aplauda Jesus. Para encerrar essa mensagem, uma nova vida com Deus, diga assim: com unção. Ainda no capítulo 10, lá no versículo 8, Jesus vai enviar de 2 em 2, e entre as coisas que Jesus fala para eles, ele vai dizer: curai enfermos. Olha aqui, irmãos, que coisa linda. Entre eles, está falando para o Mateus, aquele rejeitado. Você vai curar enfermos, vai ressuscitar mortos. Olha a unção. Olha a unção do alto. Você vai ressuscitar mortos. Purificar leprosos. A lepra era terrível à época. Expelir, expulsar demônios. De graça recebesse, de graça dai. Isso aqui é diferente do teu emprego, Mateus. Lá você podia fazer muita coisa, mas agora você vai ter essa unção. Você vai sair. Você vai ter preferencialmente o povo de Israel para salvar, o povo judeu. Você não vai preocupar com o financeiro, eu vou cuidar para você. Mas Deus vai dar agora unção, Jesus vai dar unção. Uma unção poderosa, uma unção maravilhosa. Pensa na vida do Mateus lá no início, quando eu comecei a pregar. Era uma pessoa prostrada, sentada junto a uma coletoria, rejeitado. O tempo passou, quem que ele era agora? Ungido de Deus. Quando ele chegava numa casa, ele perguntei: alguém doente aí? Estendia a mão e curava. Se tinha alguém morto, ressuscitava. Estava alguém endemoniado, sai capeta. É isso aí. Alguém dizia: mas você era complicado, você era um publicano. Eu era. Diga assim: eu era. Agora sou outro, outra. Deus mudou a tua história. A unção que vem de Deus, essa abençoa, ela é graciosa, é maravilhosa. Deus tem uma unção para nós. Deus tem uma unção gloriosa para nossas vidas. Deus tem unção. Muitas vezes a gente não entende e nem se preocupa com isso, mas Deus tem uma unção que quebra o jugo. Se você quer bênção na mão de Deus, você precisa dessa unção divina, sem a qual você não tem eficácia no reino, com a qual você é poderoso, porque o poder estará sobre a tua vida e você vai poder fazer muita coisa. O Mateus, de repente, ele sentiu que a vida dele era outra, andando ali com Pedro, João, André, e de repente ele começou a fazer a obra. Talvez a primeira vez que foi expulsar um demônio, ele falou: como é que é isso? Ele falou: vai lá. Ele foi, expulsou, falou: saiu. Encontrou alguém doente, colocou a mão, curou. É isso. Por causa do que? Da unção. A unção estava sobre ele. Quando Deus olhava para o Mateus, ele não viu o Mateus publicano, ele viu o Mateus convertido. Quando Deus olhava para Mateus, ele não viu um Mateus materialista, ele via um Mateus espiritual. Quando Deus olhava para o Mateus, ele não via qualquer um ali, andando de um lado para o outro. Ele via um discípulo amado, um discípulo querido, um discípulo ungido. Era Deus agindo ali. Era Deus manifestando o seu poder. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem unção para te dar. Você conhece pessoas que precisam de ajuda, Ele tem unção para te conceder. Você, pastor, eu não consigo fazer. Sim, busca Deus e fala: Senhor, derrama da tua unção sobre a minha vida, e eu vou ser diferente. Eu vou concluir dizendo o seguinte: esse homem vai escrever o grande evangelho. O primeiro evangelho que aparece aqui na Bíblia é o do Mateus. Não necessariamente o primeiro que foi escrito, mas aparece aqui
Porque esse evangelho, ele é dirigido de uma maneira especial para judeus. Cada evangelho tinha um foco, o Marcos mais para os gentios, o João para as pessoas convertidas, cada um tinha um foco. Mas o Mateus, tão rejeitado pelos judeus, ele vai escrever um evangelho e pensando nos seus pares naquela nação. Ele vai escrever um evangelho profundo, glorioso. Uma pessoa tão inútil no reino de Deus, agora vai se sentir tão útil, tão valoroso, que ele vai escrever um evangelho, inclusive contar parte da sua história no evangelho. E nós estamos usando o seu evangelho para pregar sobre a sua conversão. Era o Mateus que estava ali, um homem que obedeceu, que teve compromisso, dedicou a vida a Deus e recebeu a unção do alto. Queridos, nós podemos muito mais do que imaginamos. Vamos ficar de pé? Nós podemos muito mais do que imaginamos. Você não tem que ter a mesma vida sempre. Você não pode pensar que vai passar por esse mundo sem um significado maior. O mesmo Deus que te chamou, que mudou a tua história, é o Deus que te unge, te faz forte, te faz vencedor, faz você saltar muralhas, faz você ser bênção. Você nasceu para ser abençoado, abençoada pelo Senhor. Você nasceu para vencer os obstáculos. Você nasceu para Deus. Viva com Deus.